Olá, galerinha do YouTube. Hoje vamos falar de fios de colágeno. Você sabe o que ele pode fazer para a sua pele? Então, aguarde a vinheta. Olá a todos, pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar do fios lifting de colágeno. Mas antes, pessoal, é importante para o canal aquele like. E se você é novo ou nova do canal, seja bem-vindo à família da pele. Pessoal, muitos pacientes vêm até a clínica e comentam: eu quero fazer aquela puxadinha, fazer isso aqui, ó, com o fio. Será que é possível? Quanto tempo isso dura? Qual o efeito que ele vai me dar? Pessoal, eu sempre gosto de trazer uma analogia para a gente poder entender, porque assim, o mundo da estética, ela tem trazido para a gente bastante soluções, mas muitas vezes, na minha opinião, como profissional, eu falo que eles trazem muito marketing. Munir, você está dizendo que então o fio lifting de colágeno ou não funciona? Não, pessoal. Inclusive, se você ver meu vídeo da semana passada, eu estava inchado, estava com roxinho, porque eu fiz o fio lifting de colágeno. Mas então, ele funciona ou não funciona? Então, ele traz um resultado incrível, natural e progressivo. O que a gente tem que pensar? Vamos pensar na pele. Quando a gente pensa no envelhecimento, nós profissionais hoje, nós pensamos num todo. Antigamente a gente pensava em cuidado da pele, da superfície e no nosso colágeno. Temos que chegar aonde tem esse colágeno. Hoje a gente sabe que tratar o envelhecimento é algo muito mais complexo, porque com o envelhecimento o nosso metabolismo vai modificar, a nossa nutrição dos tecidos vai diminuir. Nós vamos perder estruturas ósseas na área dos olhos, vamos perder também na região de mandíbula, de queixo. Com isso, a gente vai ter uma perda de volume. Também nós vamos ter uma diminuição de gorduras em algumas áreas. Em outras áreas, as gorduras vão mudar de lugar. Como assim, Munir? Por exemplo, a gordura que era para ficar na maçã, ela se acumula aqui. A daqui, ela se acumula com essa, formando aquele efeito bulldog, ou conhecido na área técnica de Joe. Aquele Joe, você já deve ter ouvido falar. Aquele Joe na pele. Então, não é só cuidar de colágeno, mas também, pessoal, vamos pensar, aos 50 anos, nós perdemos 50% do poder de produção de colágeno. Aos 50 anos, nós temos uma perda média de 40% de ácido hialurônico. Nossa, Munir, então para com isso que pode enterrar que já não tem mais o que fazer. É o que eu pensei no passado, mas com estudos eu vi que não. É tudo, eu falo assim, a gente tem que programar o nosso envelhecimento. Eu falo, a gente não faz a nossa aposentadoria, a gente não faz a manutenção do carro, a gente não faz a manutenção da casa e a gente nunca parou para pensar em fazer uma manutenção do nosso envelhecimento. Que eu falo que esta é o segredo do nosso de um sucesso de um tratamento estético. É pensar como eu quero envelhecer. Não é chegar aqui e falar, vou fazer um botox. Tá, o botox vai agir. Tratou o teu envelhecimento? Não, ele tratou a causa, não o efeito.
você continua envelhecendo e você só relaxou a musculatura. Teu colágeno continua sendo perdido, sua gordura continua modificando de lugar, diminuindo quantidade, perdendo osso, perdendo colágeno, perdendo ácido hialurônico. Então a gente tem meios de a gente trabalhar. Por exemplo, o que eu fiz no meu gerenciamento do envelhecimento? Eu apliquei em algumas áreas ácido hialurônico para aumentar a hidratação, para fazer a reposição de vez de gordura, mas trazendo volume do ácido hialurônico, ou seja, onde era para ter gordura? Aqui. Então eu coloquei, a gordura não está aqui, ela está aqui. Então o que eu preciso fazer? Preciso tentar, com ácido hialurônico, aumentar o volume aqui para ela andar um pouquinho e ficar mais harmônica. Sim, eu também fiz bioestimuladores de colágeno, porque eu tratei a hidratação da minha pele, melhorei a estrutura, trabalhei com bioestímulo de colágeno. E eu sempre gosto de falar, pessoal, que o bioestímulo de colágeno, eu sei que hoje o assunto é de fio, mas eu gosto de trazer essa analogia para a gente entender como que é o envelhecimento. O bioestimulador de colágeno, eu falo que ele é uma poupança de colágeno quando bem empregado. O que isso quer dizer? Que a gente está perdendo colágeno todos os dias, porque a gente está envelhecendo. Então eu fiz a primeira aplicação. O que eu falo para os meus pacientes? Eu estou devolvendo o seu colágeno. Então você vai ter uma diminuição da perda e uma melhora da qualidade da pele. Você vai ter efeito lifting? Não, dificilmente. A não ser se você tiver 30, 35 anos e fazer uma sessão de bioestimulador. Aí você vai ter uma melhora, mas assim, eu falo que você teria que entrar com outras técnicas para trazer o efeito lifting, como por exemplo o fio de colágeno. Aí você teria um resultado incrível com apenas uma aplicação de bioestimulador e o fio de colágeno. E pessoal, antes de pensar no efeito dor, eu posso te falar que quando eu fui fazer, eu estava com bastante receio de dor, medo, insegurança. Eu falo, por mais que eu trabalhe com isso, eu sou ser humano. Eu tenho os meus medos, os meus receios do efeito, da dor, e não doeu absolutamente nada. Eu falo numa escala de 0 a 10, se pode falar que deu um incômodo, é 1. Por quê? Anestesia. Foi aí que doeu. Um pouquinho da anestesia, para colocar anestesia. O resto eu não senti mais nada. E o pós? Foi bem tranquilo também. Então, voltando ao meu envelhecimento. Eu fiz isso, aí eu fiz alguns fios para melhorar a qualidade do meu olhar. As minhas bolsinhas, minha flacidez da baixa dos olhos. Eu fiz o Botox como prevenção do envelhecimento, mas já vai fazer quase 5 meses e ele está aqui. Por quê? Eu gerenciei o meu envelhecimento, eu não foquei só nele. E agora eu fiz o fio lifting de colágeno. E pessoal, qual é o efeito do fio lifting? É fazer o reposicionamento da pele. Isso quer dizer o quê? Vamos pensar que eu estou com o meu jaw, aquela gordurinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou reposicionar e vou levantar para ele diminuir. Isso foi o que eu fiz para eu melhorar esse efeito aqui, ó. Se você olhar o meu rosto, hoje ele tem um efeito de triângulo, que esse é um efeito da jovialidade. Quando nós envelhecemos, nós temos uma quadralização. A gordura ela fica aqui e daí fica um rosto mais quadrado e você perde esse efeito de contorno. Então, pessoal, o fio lifting, ele tem a ação de reposicionar o tecido, só que eu gosto de entrar com outra analogia.
Quanto tempo vai durar? Porque é a pergunta que todo mundo faz, pessoal. Todo mundo faz. Aí eu te falo. Vamos pensar de a gente colocar uma plantinha com raiz numa terra arenosa. Dá 10 dias e dá uma puxada. Vamos fingir que a plantinha não morreu. Do replantar, ela murchar. Vamos fingir que ficou tudo em ordem. Você vai tirar com muita facilidade. Agora, pega uma pedra que foi adubada, que ela tem terra, não é arenosa, planta lá e daqui 10 dias, pensa que ela já tem raiz, pessoal. É a plantinha e ela não murchou, ficou tudo ok. Vamos fingir que está tudo ok. Ela foi lá, põe daqui 10 dias, vê se você consegue tirar. Você vai sentir muito mais dificuldade. E o que você quer dizer de terra com fio de colágeno? Pessoal, se eu não tiver uma densidade de colágeno, ou seja, se eu não ter uma pele firme, a hora que eu ponho aquele fio, que ele tem garrinhas, vou pegar aqui, ele tem garrinhas. Pessoal, ele é muito minúsculo, ele é muito fino, tá? Ele tem uma espessura talvez de 10 fios de cabelo. Mas aqui é para a gente mostrar para o paciente. Olha só. Olha só. Imagina isso enganchando numa pele que está envelhecida, flácida, com atrofia de tecido, com perda de ácido hialurônico, com pouco colágeno. Ele vai enganchar aonde esse fio para levantar? Em lugar nenhum. Então, vai passar um mês, que é o do inchaço, ele não vai conseguir reposicionar, o tecido vai cair. E aí você vai falar, nossa, então o fio não funciona. Não, ele funciona. Ele funciona, tem uma durabilidade média de 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de fio. Porém, pessoal, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Olha, vamos pensar que hoje o teu fio durou 6 meses e você cuida da tua pele em casa, de vez em quando você vem aqui fazer uma consulta estética, faz algum procedimento para manutenção, como um ultrassom microfocado, ou uma radiofrequência microagulhada, ou uma radiofrequência, ou um microagulhamento, ou um peeling. Então você foi cuidando da tua pele. Isso periodicamente. Nossa, e aplicou um segundo fio do mesmo. Nossa, bonito, parece que ele durou quase 9 meses, ou seja, 3 meses mais que antes. Por quê? Essa pele está mais firme. A hora que os ganchinhos fixarem no teu colágeno, ele vai estimular mais colágeno. E a hora que esses ganchinhos forem embora, você vai ter uma melhora da durabilidade. E o mais importante, ele vai reposicionar. Eu falo, ele vai esticar a pele? Não. Ele não vai esticar. Vai esticar nos primeiros 20 dias. Mas não é essa a proposta do fio de colágeno. A proposta é fazer um estímulo de colágeno, ou seja, tem sim uma ação de bioestimulador de colágeno. Só que ele é apenas no local que você fez o lifting. E ele, pessoal, reposiciona o tecido. Lembra que eu falei da história da gordurinha? Se a gordura está aqui, às vezes eu consigo reposicionar aqui. E às vezes eu não vou precisar do ácido hialurônico para gerar estrutura, apenas para trazer hidratação. Eu tenho pacientes que assim, eu faço fios e ele tem durabilidade média de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Por quê? A pele está tratada. Ah, Munir, mas, por exemplo, eu fiz o fio lifting de colágeno.
eu posso fazer ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado não vai estourar o fio, não vai diminuir o efeito? Muito pelo contrário. Novos estudos mostraram que o uso do ultrassom microfocado, ele chega entre 60 a 70 graus na pele, não gera dor, tá, pessoal? E com isso, ele não consegue degradar o fio. E Munir, mas por que eu não ponho o fio de ouro? Por que eu não ponho o fio definitivo? Pessoal, o fio de ouro hoje ele foi descontinuado. Eu acredito que o russo também, que é um fio que foi falado no passado. Por quê? Com o envelhecimento, lembra que eu falei, eu perco o osso, minha gordura muda de lugar, meu colágeno diminui a quantidade, meu ácido hialurônico é diminuído, a espessura da minha pele fica mais grossa porque a renovação fica mais lenta. Então, se eu deixo uma coisa definitiva, ela pode ficar aparente ou modificar de lugar. Por isso que hoje, de vez de fios tipo de ouro, que não faz nada para a pele, a gente entra com fio de colágeno. Ah, mas Munir, dura pouco tempo, 1 ano, tipo 6 meses a 1 ano. Pessoal, 6 meses é só o fio mais fraquinho, porque existem diversos tipos de fio. O fio mais fininho, mais fraquinho, ele vai durar menos, mas eu sempre falo aos meus pacientes, usem um fio, eu sempre vou indicar o fio específico para a pessoa. Não adianta, vou colocar o mais forte, às vezes a pessoa não tem indicação, porque a pelinha dela está fina. Então, ela vai precisar fazer um bioestímulo de colágeno antes. Se ela já querer fazer o fio para dar uma reposicionada e estimular colágeno, ela vai ter que fazer o que dura um pouco menos. Aí, ela vai ter um resultado de qualidade. Ah, Munir, você está dizendo que o fio de colágeno, ele, além de produzir colágeno, ele vai reposicionar minha bochechinha onde deveria estar, vai diminuir aquela gordurinha daqui, aquela boca triste? Exatamente, pessoal. É um tratamento que eu falo que assim, tem me encantado muito, porque eu falo que, assim como o ácido hialurônico, ele traz um resultado imediato. A diferença é que o ácido hialurônico ele vai trazer volume e hidratação, ele não vai trazer uma entrega de colágeno, e eu preconizo muito aos meus pacientes. Pessoal, gerenciar o envelhecimento é cuidar sim do nosso ácido hialurônico da pele, fazer a hidratação dérmica. Por isso que surgiu, você pode ver em vídeos anteriores, o Profile, que ele faz uma hidratação, ou ele chama de bioremodelador cutâneo, porque ele faz uma hidratação em múltiplas camadas, de uma maneira duradoura, melhorando a elasticidade, melhorando a viscoelasticidade da pele, deixando um aspecto mais firme, mas na verdade ele vai melhorar a saúde do tecido. E aí, se você entrar com um fio de colágeno, por exemplo, você vai ter um resultado incrível. Incrível. Hoje em dia, pessoal, é gerenciar o envelhecimento, estimulando o colágeno, reposicionando os tecidos. O microfocado, por que ele ficou tão famoso? Porque, pessoal, é o único equipamento que trabalha nos pontos de ligamentos da face, que fala aquelas 7 quedas, são os pontos de ligamento. Melhora o lift da musculatura, auxilia o reposicionamento, mas não como o fio lifting de colágeno. Se você fizer um microfocado e um fio lifting de colágeno, você vai ter um resultado exponencial. E quantos fios é necessário? Isso vai depender do teu
grau de envelhecimento. Eu coloquei para lift 2 fios de cada lado e foi o suficiente. Me agradou bastante. E assim, agora é só gerenciar o meu envelhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E pessoal, deixe o seu like se você não deixou o seu like. E nos vemos na próxima semana. Até mais!